Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 crianças e adolescentes que são os mais perigosos do mundo. Assista até o final e me diga qual deles é o pior na sua opinião. Vamos começar com um garoto de 14 anos que tirou a vida de sua bisavó. E o mais bizarro é a forma como ele cometeu esse crime. Vamos começar por Antônio Barbô, de apenas 14 anos, que foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio de sua avó, de 78 anos. E a forma como ele escolheu para fazer isso é que vai te surpreender. With what? Like hammer thing? And then like a hammer thing with an axe at the other end? Ele tirou a vida de sua avó com golpes de machadinhas. Tudo aconteceu em setembro de 2012 nos Estados Unidos. Ele contou com a ajuda de seu amigo, e o motivo é que os dois queriam apenas $150 que estavam com sua avó. Why did you go there and come up with the plan to do this? I think it was mainly just for money. O amigo de Barbô também foi condenado à prisão perpétua. Walked over to Miss Olsen and hit her twice with that hammer. Segundo a investigação da polícia, a bisavó de Barbô convidou ele e seu amigo para entrar em casa, e quando ela iria chamar a mãe de Barbô, eles a atacaram. We were gonna try to scare her to get money and then use force if needed. And when you say use force if needed, was there a discussion about what type of force you might use? An attack, I guess to kill. Apesar da condenação por prisão perpétua, esse garoto poderá requerer a liberdade condicional quando tiver 50 anos de idade. Então, no mínimo, ele ficará preso por 30 anos. Agora, uma garota que tirou a vida de seu namorado e do amigo dele. Adivinha qual foi o motivo? Essa é a garota Mackenzie, também conhecida como Inferno sobre Rodas. Ela tinha apenas 19 anos quando decidiu que seria uma boa ideia colidir seu carro a 150 km por hora contra um prédio, tirando a vida de seu namorado e de seu amigo. E adivinha por que ela fez isso? There's only one person who's responsible for the pain of everyone in this room, and that person is you, Mackenzie. Nobody else is responsible. This isn't the fault of Dominic's family, or Davion's family, or your family. Tudo isso aconteceu em 2022, enquanto ela tinha ainda 17 anos. Depois de uma discussão com seu namorado, ela resolveu acelerar o seu carro e chocá-lo a mais de 150 km por hora contra um edifício. A polícia descobriu em sua investigação que essa não era a primeira vez que essa garota fez isso. Há apenas 2 semanas antes do crime, a garota Mackenzie havia feito a mesma coisa. Após uma discussão com o namorado, ela acelerou contra um edifício, mas ela havia mudado de ideia no último segundo. Assista agora o vídeo do crime. This is the type of evidence you can never unsee. You can never forget the visual or audio of this exhibit. It is chilling and tragic. The video clearly shows the purpose and intent of the defendant. She chose a course of death and destruction that day. Um perito da justiça, após analisar os dados do automóvel, descobriu que momentos antes da colisão, o acelerador do veículo havia sido pressionado ao máximo, e o freio em momento algum foi acionado. Repare na reação da garota Mackenzie enquanto a juíza lia sua sentença. Today is the sentencing of the defendant for the purposeful and intentional murders of Davion Flanagan and Dominic Rousseau. The unintended and collateral consequences of a selfish, intentional, and cruel decision by Mackenzie will ripple forever in time. There's only one person who's responsible for the pain of everyone in this room, and that person is you, Mackenzie. Nobody else is responsible. And I know that each of you have asked your questions to yourselves, what if? What if I had done this or that? The truth of it is, none of us can control the intentions of another. And when there is a purposeful intent to harm or kill someone, it is the perpetrator alone who bears the responsibility for the choice and the consequences and the harm that follows. The difficulty for sentencing today, honestly, is whether or not I believe you should get consecutive sentences. I'm troubled that should I give you a concurrent sentence, that people will believe that somehow I'm being disrespectful to one of the victims. And on the other hand, I have to weigh the punishment. There's a very good likelihood, Mackenzie, that you will spend the rest of your life in prison. That won't be up to me. That will be up to the parole board, and that will be up to you to a great extent. I understand that the pain in this room wants me to impose the harshest sentence, but I don't believe that would be the appropriate sentence, because I do believe that Mackenzie will not be out in 15 years.
Por fim, a juíza pronuncia a sentença em So she's sentenced on count 2, the murder of Davion Flanagan, 15 years to life. She's sentenced on count 1, the murder of Dominic Russo, 15 years to life, to be served concurrent to each other, with credit for time served. Agora imagine uma idosa de 98 anos que perdeu sua vida por um garoto de 17. Veja o motivo dele. Agora preste atenção no caso de Gavon, de 17 anos, que invadiu a casa de uma senhora de 98 anos e a estrangulou. Gavin Ramsey's family says abuse as a child and use of Zoloft as a teenager contributed to those heinous acts back in April. Mas antes de tirar a vida da senhora, ele gravou um vídeo dela dormindo. E depois de ter cometido esse crime, preste atenção, ele a despiu e a agrediu sexualmente por 2 horas. Uma senhora de 98 anos de idade. Além disso, ele a colocou em posições sexuais para fotos e vídeos. He broke into her house, watched her sleeping, and took videos of her sleeping. He then held her against her will, hit her, and strangled her. And I believe that he planned to kill numerous people and used my aunt as a warm-up, so to speak, for those other killings. Depois que estava satisfeito com o que fez, ele escondeu o corpo da senhora em um armário e o colocou embaixo de um aspirador de pó. I'm so sorry for what I did. I constantly live in regret and shame because of it. A defesa de Gavon diz que ele passou toda a sua infância sob efeito de remédios antidepressivos, devido a abusos que ele sofreu enquanto era criança. Veja o que a mãe dele disse a respeito disso. You can't make me believe that my decision wasn't the ultimate cause of all of this. To simply say I'm sorry to a victim's family, that's not enough. You can't undo their heartache. No quarto de Gavon, a polícia encontrou um caderno que tinha suas memórias. E lá foi possível entender um pouco a mente dele. Gavon era fascinado por serial killers e fantasiava com frequência sobre crimes sexuais. E no caderno também constava vários planos para assassinar pessoas que ele conhecia. Ele também foi condenado à prisão perpétua. Agora imagine o caso do jovem que tira a vida da sua professora depois de uma discussão. Veja se ele tinha justificativa para isso. Veja o caso de Wheeler. Ele tinha apenas 16 anos quando tirou a vida de sua professora de espanhol, de 66 anos de idade. The defendant, Willard Noble Chayton Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. Segundo a acusação, Wheeler e um amigo perseguiram sua professora e quando ela fazia sua caminhada diária, eles estavam levando consigo um bastão de madeira. 2 years ago I made the worst decision of my life, and I take full responsibility for what I did. Tudo isso aconteceu porque a professora de Wheeler havia dado para ele uma nota muito baixa, e isso o impediria de fazer um programa de intercâmbio que ele tanto queria. Então, brincando, ele deu a ideia para um amigo que aceitou sem pensar 2 vezes. Eles conheciam a rotina de sua professora. Sabiam que todos os dias ela fazia caminhada no mesmo local. Então os dois dirigiram até lá, esperaram ela aparecer, e enquanto seu amigo vigiava, Wheeler a atacou com um bastão. Segundo testemunhas, eles ainda pegaram a van da professora e saíram do local. No dia seguinte, o corpo da professora foi encontrado sob uma lona. O corpo dela foi escondido pelos adolescentes no mesmo parque onde ela perdeu a vida. A van da professora foi abandonada em uma estrada deserta. Segundo o laudo da polícia, a professora faleceu por traumatismo craniano. Veja a reação do garoto ao receber a sua sentença. The defendant, Willard Noble Chayton Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. This sentence is permissible under the Iowa law. A 35-year mandatory minimum is not cruel and unusual punishment for the defendant, as it represents the appropriate time of incarceration for the defendant in Mr. Goodell's premeditated murder. O amigo de Wheeler, que na época tinha 18 anos, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 25 anos. 2 years ago I made the worst decision of my life, and I take full responsibility for what I did. And today as a young man I can begin to pay for that. I can never give back what I've taken. Your Honor, it's important to keep in mind how we got here today. As Jeremy detailed in his Snapchat messages, the last thing she ever saw was Jeremy's face. She was walking in the park on November 2nd, 2021. She was coming up the hill. Jeremy was wearing a mask. He was walking towards her. She got frightened. She got scared. And he took down his mask to reassure her. And he smiled.
She smiled back and he was looking at her in the eyes when Shaden Miller walked up behind her wearing yellow gloves and a baseball bat and took her life. Até agora, você tá chocado? Então veja o caso desse garoto de 15 anos que foi condenado por tirar a vida de 5 pessoas. O garoto Griego foi condenado pelo assassinato de 5 pessoas nos Estados Unidos. The worst of us can make progress. Even the ones who've been through hell and back can still make it. I am sorry for taking our parents and our sins. You know, I wish I could take it back. Reality is that we can't. Ele tinha apenas 15 anos quando tudo aconteceu. Ele disse para a polícia que depois de uma discussão com a mãe, ele pegou uma das armas que havia em sua casa, atirou contra ela, contra o pai e seus 3 irmãos. A polícia acredita que essas armas foram colocadas na van da família pelo próprio garoto e que a família não tinha conhecimento delas. Então tudo estava planejado. A polícia também acredita que ele planejava ir para o supermercado mais próximo para fazer mais vítimas. A investigação também descobriu que ele havia enviado fotos para sua namorada do que ele fez, e ela o convenceu de ir até a igreja onde seu pai frequentava para conversar com alguém. Ele concordou com a sua namorada e foi até o local, e conversando com o segurança, confessou tudo. O segurança então ligou para a polícia. A sua pena foi de 7 anos pelo homicídio de seus pais e 3 penas de prisão perpétua com possibilidade de condicional pelo assassinato de cada um de seus irmãos. Ele poderá pedir sua liberdade condicional em 30 anos. Veja o caso desse rapaz que descarregou sua arma em outros 2 jovens. Ouça a justificativa dele. Damon atirou 4 vezes em um rapaz e 6 vezes em outro rapaz. Os 2 tinham 19 anos na época de seu falecimento. Tudo isso aconteceu na porta de seu apartamento. Em uma entrevista, ele disse que ele estava drogado, e a única coisa que se lembra era de ter fumado erva naquele dia. Ele acredita que havia alguma coisa misturada em sua droga. A polícia chegou a Damon enquanto respondia um chamado por invasão de domicílio. Esse incidente havia acontecido no apartamento vizinho, porque Damon havia invadido este apartamento e ameaçado o morador. O vizinho conseguiu empurrar o Damon para fora e trancar a porta. Segundo testemunhas, Damon ainda correu em direção ao policial armado, mesmo ele dando ordens a ele para que ele parasse. Os policiais ainda dizem que Damon gritava alguma coisa sobre África, sobre ser negro, e que os policiais eram brancos, e falava também alguma coisa sem nexo sobre Atlanta. Os policiais também disseram que Damon estava encharcado e encontraram uma Glock em um lago próximo do local. Damon foi acusado por 2 homicídios de 2º grau e foi condenado a 3 prisões perpétuas. Ele também foi acusado por roubo com agressão armada, em um outro acidente que não tem nada a ver com esse, mas no mesmo local. Aparentemente ele era um vizinho bem problemático. Agora um garoto que com apenas um tiro de uma calibre 22 tirou a vida de outro jovem. Christian Martinez tinha apenas 17 anos quando deu um tiro em Morales e tirou sua vida usando uma arma calibre 22. A polícia foi até o local porque havia recebido um chamado e encontrou o corpo de Morales. O policial, suspeitando de um carro, pediu para ele encostar e encontrou lá dentro 3 jovens. Eles estavam a menos de 400 metros onde Morales foi encontrado. Um dos adolescentes estava sujo de sangue e o rifle estava no banco de trás. Segundo a investigação, Morales havia dado um soco na cara de Martinez naquele mesmo dia pela manhã. Buscando vingança, os 4 foram à casa de um deles e pegaram um rifle. E mais tarde, várias testemunhas identificaram Carlos Martinez como um atirador. Antes de ouvir sua sentença, Martinez pediu desculpa para a família de Morales e disse que desejava que tudo tivesse acontecido de forma diferente. When the initial shock of this incident was told to her. She never, through that process, having 2 other sons, had the process of having the opportunity to grieve. The incident made no sense to her, as both she and her family were just becoming self-sufficient and turning their lives around. Mr. Martinez, is there anything you wish to say? Yeah, I just want to apologize to the family. I would like if they played out differently. Sorry. Martinez foi condenado a 16 anos de prisão. Você reparou que não tem nenhum brasileiro nessa lista? Isso acontece porque essa lista foi feita com as maiores penas aplicadas a crianças e adolescentes ao redor do mundo. E no Brasil, um menor de idade não pode ficar mais que 3 anos internado em uma instituição. Na sua opinião, qual é o modelo de pena mais correto? O brasileiro ou o americano? Se você quiser mais conteúdos como esse, acesse meu site na descrição.
Também considere fazer a gentileza de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até logo!